Queria agradecer, cumprimentar a mesa, e faço isso em nome do Rafael aqui. Agradecer, em primeiro lugar, agradecer o convite, é uma enorme satisfação estar aqui. Em nome de quem eu faço, nas pessoas do Celso e do Érico, parabenizá-los pela iniciativa, pela discussão, pela proposição de um observatório sobre trabalho, ocupação, emprego em Minas Gerais. Eu acho que o momento que nós vivemos requer a iniciativa do seminário, é extremamente pertinente. Nós precisamos voltar a discutir o futuro do país, o futuro de Minas Gerais, voltar a pensar, ou tentar pensar uma agenda de desenvolvimento, pensar uma agenda mais positiva para esse país, que eu acho que assim, ela anda muito tumultuada. E eu acho que a crise, talvez ela gere oportunidades nesse sentido. Eu acho que assim, as mudanças que acontecem, e aí as falas tanto do Raimundo quanto do Antônio me ajudam aqui na minha fala, que muita coisa eles já colocaram, já trouxeram toda a discussão macroeconômica e os limites colocados para o nosso crescimento de um lado, de outro lado, os enormes desafios que estão colocados em termos das grandes mudanças de trajetória tecnológica, em termos das mudanças que o mundo vive e nos coloca um desafio enorme para pensar o século XXI. Ou seja, 1/5 dele já se foi, faltam apenas 4/5 dele, 80 anos, mas seja, quais os desafios colocados? E acho que assim, onde é que o Estado, se é que o Estado vai existir até lá, eu acho que sim, mas onde é que o Estado entra nessa história? Então, eu devo trazer essa pergunta para tentar colocar algumas coisas no final. Então, ou seja, minha fala aqui vai estar centrada em discutir, principalmente, ou pensar à luz dessas grandes mudanças que nós vivemos em termos contemporâneos, no mundo, mas também no Brasil e em Minas Gerais, como é que isso nos ajuda a pensar os desafios colocados para a economia mineira? E como é que nós podemos rediscutir uma trajetória ou repensar Minas Gerais, a inserção de Minas Gerais, tanto na economia brasileira quanto a nível internacional. Tá? Então, ou seja, a reforma trabalhista de um lado, a eminente reforma da Previdência de outro, são temas que já estão aí colocados na pauta. E como é que Minas Gerais vai se inserir nesse processo ou não. Tá? Então, ou seja, e aí eu vou trazer um tema que talvez tenha envelhecido, mas ele volta à agenda, e aí a fala aqui do Zé Ribeiro abre espaço um pouco para isso, que é voltar a discutir planejamento. E aí eu vou aproveitar tanto a presença da Fundação, mas, ou seja, Minas Gerais teve e ainda tem uma capacidade de planejamento substantiva, mas eu acho que está precisando colocá-la de novo para funcionar e pensar, não no governo de plantão do momento, mas pensar trajetórias que perpassem governos. A gente tem que pensar o Estado e não o governo. E aí é muito ruim. O governo muda, a primeira coisa que os caras fazem é cortar tudo, tirar tudo, desmontar tudo, jogar tudo fora. E aí, com todo respeito, subsecretário, mas é isso que acontece quase sempre. E é assim, é triste. Tá? E aí eu vou voltar a esse ponto. Então, ou seja, a primeira coisa é recuperar um pouquinho. Ou seja, se o objetivo do seminário é discutir um observatório sobre trabalho, sobre emprego, o Estado e aí a sociedade, não apenas o Estado, também os empresários, também a sociedade civil, precisam entender que essa é uma agenda importante para a sobrevivência dos três, tanto do Estado quanto a gente, qual que é o papel desse Estado, qual será o papel desse Estado. Eu acho que isso é uma questão que ela precisa ser reposta o tempo todo. Eu sei que ela talvez seja uma questão que não tenha resposta simples nem fácil, mas a gente precisa voltar a esse tema e colocá-lo sobre a mesa com todas as dificuldades
dificuldades que ele vai trazer. Qual que é o papel desse Estado, agente regulador, agente indutor do processo de desenvolvimento, como foi a característica dele, principalmente no pós-guerra. A gente já observa que esse Estado não conseguiu, o Estado não conseguiu se remodelar e ser capaz de responder a trajetórias que são tão rápidas e que mudam tão rapidamente. Então o Estado também precisa ser repensado. O Estado precisa se requalificar, se reestruturar para dar conta dos desafios, tanto em termos tecnológicos, quanto também em termos de mudanças demográficas, de mudanças estruturais que estão colocadas. Porque o setor empresarial faz isso muito rapidamente, a sociedade civil absorve as tecnologias, mas o Estado parece que não consegue responder. E aí, o tema que eu vou tentar fechar com ele é pensar a política pública, ou como é que o Estado combina políticas públicas e coloca na mesa e coloca o diálogo da sociedade e do setor empresarial numa mesa para discutir as diversas políticas públicas. E em Minas Gerais tem uma experiência de planejamento que vem pelo menos desde o pós-guerra. Juscelino, com toda a discussão do binômio energia e transporte, depois o governo Israel Pinheiro, o primeiro diagnóstico da economia mineira, que impulsionou todo o processo de industrialização de Minas, Fiat, todo esse esforço. Minas Gerais inaugura guerra fiscal nesse país. As pessoas às vezes esquecem disso. Nós somos o primeiro estado a usar ICMS, usar incentivo fiscal para promover de desenvolvimento industrial. E aí os economistas também têm uma falha. Os economistas, e aí todos os modelos de PIB, o RAI sabe disso melhor do que eu, foram feitos para pensar em indústria. Quando a indústria deixa de ser o grande motor do crescimento econômico, que é o que acontece nos últimos 20 anos, o Estado parece que também perde a sua capacidade de, e aí, como é que eu faço outros modelos de desenvolvimento? Então nós precisamos discutir isso. E estou resgatando isso porque o Estado constituiu e construiu um aparato de planejamento. Os Estados Unidos inaugura um pouco e é precursor disso em termos de Brasil. Mas é preciso resgatar essa capacidade de pensar. E aí, de novo, eu estou falando de Estado, não estou falando de governo, que é uma coisa que incomoda. Eu sei que incomoda, mas, ou seja, nós precisamos pensar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Senão, a única coisa que nós vamos ficar fazendo enquanto país, ou enquanto sociedade, ou governo de plantão, é respondendo crises emergenciais. A gente não consegue vislumbrar nada a médio e longo prazo. Alguém vai me falar assim, mas aí você está fazendo futurologia. Claro, o longo prazo é uma coisa que está em aberta, ou seja, os avanços científicos e tecnológicos colocam um desafio ainda maior. Tem duas palavrinhas que eu gosto. Eu acho que assim, ele não tem nada de novo. As mudanças tecnológicas que estão acontecendo desde a primeira Revolução Industrial e a segunda, elas vão provocando cataclismos, a famosa destruição criadora do Schumpeter. E vão provocando verdadeiros cataclismos, matando e reconfigurando o emprego, as trajetórias tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, se nós não pensarmos isso, nós não vamos conseguir planejar e apostar em nada. Ou seja, é preciso selecionar e fazer algumas apostas. Talvez um dos grandes equívocos contemporâneos brasileiros tenha sido exatamente de abstrair a perspectiva ou a necessidade de fazer planejamento. E planejar, muitas vezes, é fazer escolhas. O Brasil, muitas vezes, quer ser o país do futuro e vai fazer tudo. E aí a gente acaba não conseguindo fazer nada. Então, Minas Gerais tem essa capacidade instalada, tem essa capacidade de planejar colocada, e eu acho que precisa voltar a pensar isso. Se a gente pensar nos últimos 20 anos, o que o Estado de Minas fez? Surfou numa onda internacional de boom de commodities
não planejou, não pensou nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, ou seja, simplesmente andou meio que vamos com a onda. Eu sei que é muito difícil no momento de uma crise parar e falar assim, não, agora nós vamos parar e pensar e tentar pensar alguma coisa que, claro, tem que responder à crise, tem que responder às necessidades imediatas, mas também tem que dar conta de pensar o futuro e de pensar a médio e longo prazo. Então, ou seja, o que Minas Gerais fez? Surfou no boom de commodities. Talvez tenha se reprimarizado e apostou, colocou todas as fichas numa mineração que já estava obsoleta há 20 anos atrás. As minas que estão sendo exploradas ou que vêm sendo exploradas em Minas Gerais nos últimos 20 anos são minas que já têm 40, 50 anos, famoso fino de minério, vamos concentrar porque o preço do minério de ferro está muito alto no comércio internacional, efeito China, vamos aproveitar isso. Minas Gerais, de fato, viveu e experimentou um boom de recursos muito fortes, mas não, efetivamente não parou para pensar como sair dessa armadilha de commodities. Eu falei, mas o setor agropecuário, a mesma coisa. O Antônio já colocou aqui, já trouxe aqui, daqui a pouco o boi vai vir pronto, pré-fabricado, não precisa mais de pasto, não precisa mais de boi. Então, ou seja, como colocar isso, como pensar isso? Eu acho que isso tem que ser colocado. A crise da mineração, e que eu acho que não é uma crise nova, ela está colocada aí há pelo menos 20 ou 30 anos, mas ela vai sendo, como diz o escamoteada para debaixo do tapete. E aqui eu não sou radical nem para ser a favor da mineração, nem contra a mineração. Nós precisamos reconhecer que é um setor que foi um setor importante, que ainda é um setor importante para Minas Gerais. O que vai acontecer em Minas Gerais? Nós vamos ter reproduções exponenciais de Marianas e Brumadinhos e Barões de Cocais? Que, na verdade, ou seja, se a gente olhar para a história, é reproduzir o padrão do declínio, da decadência da mineração inglesa ou do Nordeste americano, ou seja, nós vamos ter um tanto de cidade fantasma no futuro, acho que não muito distante, ele é iminente, e do ponto de vista da empresa ou das empresas de mineração, é muito cômodo. Eu fecho isso aqui, porque isso aqui é muito menos eficiente, eu fecho isso aqui porque o lucro disso aqui é muito menor, o passivo ambiental é gigantesco, de certa forma é cômodo para a empresa, para as mineradoras. Só que qual vai ser o passivo? E o passivo não é apenas ambiental, mas também vai gerar um passivo em termos de uma população, primeiro, que não foi qualificada e nem preparada para se reintegrar ou assumir novos postos de trabalho ou se reintegrar ao mercado de trabalho. E aí eu vou voltar ao tema no final, que é como é que a gente pensa em termos contemporâneos políticas de qualificação ou de requalificação, que são cada vez mais desafiadoras, a menos que a gente vá caminhar para uma trajetória de, mesmo ela, ou seja, o que acontece isso, a uberização da vida? Está sobrando um aplicativo e gente dirigindo o carro na rua. Daqui a pouco esse próprio mercado vai sofrer um processo de expulsão de pessoas. Então, ou seja, como pensar isso? E aí, eu não tenho respostas prontas, estou tentando fazer uma coisa muito mais provocativa. Eu acho que o desafio é imenso. O desafio é imenso. Tá? Acho que, na verdade, essa crise da mineração, ou seja, estou falando de Mariana, estamos falando de Brumadinho, mas tem várias outras questões colocadas. Belo Horizonte aparece ali, aparece acolá, mas eu me lembro do CEDEPLAR, quando o CEDEPLAR pensou o macrozonamento da região metropolitana de Belo Horizonte, e aí, de novo, vou cutucar aqui, uma coisa que foi feita para o Estado e está lá meio, eu não sei até que ponto que o Estado não está fazendo com esse planejamento. Os dois grandes rios que cortam Belo Horizonte, de um lado
o Paropeba, que agora está morto, de outro lado o Rio das Velhas. Há 10 anos atrás, quando eu fiz a parte da mineração, isso já estava muito claro, que se essas mineradoras, ou se essas se rompessem ou começassem a acontecer o que está acontecendo hoje, Belo Horizonte vai viver um cataclismo em termos de abastecimento diário. Mas eu acho que isso pode ser visto não apenas do lado negativo, mas como uma oportunidade para que a região metropolitana e a própria capital repensem seu modelo de desenvolvimento. E aí passa por toda uma discussão de conversão ou reconversão produtiva, sim, mas passa também por rediscutir que tipo de desenvolvimento ou de trajetória e que tipo de planejamento é necessário para pensar essa trajetória numa perspectiva não, ou seja, ela tem que pensar a curto prazo, porque ela precisa dar respostas imediatas, mas ela precisa pensar o futuro daqui 10, 15, 20, 30 anos. Alguém fala assim, mas o futuro, de novo, você está fazendo bola de cristal. Mas o planejamento ele vai sempre sendo readequado, ele precisa o tempo todo estar sofrendo readequações à luz dos dados e das características. E aí o observatório tem uma grande, que é permitir acompanhar a política pública ou os esforços da política pública e corrigir os desacertos da política pública. Mas para isso é preciso ter dados, números, indicadores e acompanhar esses indicadores a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, ou seja, é preciso levar isso em conta. Eu acho que a mineração, ao mesmo tempo que ela coloca um desafio, ou seja, como manter essa atividade mineradora? É possível requalificar ela, pensar numa atividade mineradora que seja mais sustentável a curto e médio prazo? Como pensar uma trajetória em que a mineração deixe de ser relevante para o Estado, que eu acho que não é mais o futuro, acho que nós já estamos vivendo isso no presente. A diferença é que nós estamos correndo atrás, sempre, porque nós não planejamos. Segundo, como discutir então esse novo modelo e pensar essa reintegração, essa reinserção desses territórios minerários, por exemplo, ou de regiões que vão se tornar obsoletas. O próprio Parque Siderúrgico Mineiro se tornou obsoleto. Como recuperar ou manter? Como requalificar esses trabalhadores? Como repensar a inserção deles no mercado de trabalho? Ou seja, eu não preciso mais de um cara para operar o torno. O torno já era, o torno agora tem um computador, eu preciso de alguém para fazer a programação do computador. Claro, o cara precisa ter o conhecimento, precisa. Então, acho que os desafios, nós precisamos pensar o curto prazo, pensar as trajetórias a médio e longo prazo, pensar os desafios colocados pela economia internacional, pela dinâmica internacional. Ou seja, nós estamos inserindo num mundo cada vez mais competitivo, que produz e gera desigualdades, gera oportunidades, mas gera também desafios enormes. Tá? Então, ou seja, nós temos ao mesmo tempo dois processos que as pessoas gostam de chamar de globalização, que não é novo em si. O que é novo é que esse processo de globalização é um fenômeno que está lá presente no século XIX. O que é novo é que ela se acelera de uma maneira exponencial. As acelerações e a compressão do espaço e do tempo colocam um desafio enorme para pensar o planejamento. Ele tem que lidar com isso. E aí eu trago uma primeira pergunta, que assim, a gente fala muito de mercado de trabalho, mas a gente fala pouco, e é um tema que talvez ele esteja meio contaminado, dados os últimos acontecimentos, mas o Brasil perde, está perdendo o tempo todo, sempre correndo atrás, e que eu acho que é preciso discutir o mercado de trabalho associado ou pensado, e essa desassociação não pode existir, pensado com
as trajetórias educacionais, o nosso modelo educacional, que também ficou parado, de certa forma, estagnado. Pensando a formação convencional, mas também pensando a formação continuada, a qualificação ou requalificação profissional. Ou seja, eu tenho um curso aqui de requalificação profissional, mas o trabalhador ou a pessoa só vai conseguir entrar num curso de requalificação profissional se ele tiver a bagagem mínima colocada para ele aproveitar ou para ele conseguir se requalificar. Se ele não tiver, aquilo ali não tem efeito ou tem um efeito muito pequeno para ele. Então, ou seja, é preciso discutir a política educacional brasileira. Nós não conseguimos, há um certo consenso, todo mundo fala que é preciso ter escola em tempo integral, por várias razões. Que Minas Gerais está tentando fazer, está muito caro, vamos cortar as escolas em tempo integral. Fica aqui outra provocação. A gente parece que anda na contramão do mundo, sempre. Ou seja, nós temos... A gente, tá bom, eu reconheço, a expansão excessiva de ensino superior no Brasil talvez tenha sido um erro. É preciso também colocar isso na mesa, é preciso discutir isso também. Porque, de repente, o Brasil adotou uma política onde todo mundo tem que ter formação de nível superior e não necessariamente a pessoa constrói. Às vezes, o objetivo da pessoa é ter uma boa qualificação profissional. Então, ou seja, rediscutir o modelo é importante. Não adianta também só dizer, eu sou a favor da educação. Nós precisamos sentar na mesa enquanto país, enquanto sociedade, e estar dispostos a conversar sobre o tema, e não achar que é só isso, é só aquilo. Então, ou seja, estou tentando fazer uma fala que é muito mais provocativa, no sentido de que eu não tenho respostas, mas é preciso discutir Minas Gerais, é preciso discutir o desenvolvimento de Minas Gerais, pensando, ou seja, será que Minas Gerais está preparada para enfrentar estes desafios colocados pelo fim do ciclo da mineração, pelos desafios e pelas mudanças tecnológicas avassaladores que elas já estão aqui, já estão presentes o tempo todo. Em que medida e onde é que o Estado pode atuar, se é que o Estado tem algum papel e como? Qual o papel do Estado nesse processo? Como é que o Estado pode responder ou tentar ajudar a criar alternativas? Olhar para outras experiências internacionais é importante? Mas, de novo, reproduzir modelos é algo muito complicado. Cada país tem que construir a sua própria trajetória de desenvolvimento. Aquilo que foi causa ou consequência num determinado país, num determinado momento histórico, não será causa ou consequência em outra região do mundo, em outro tempo histórico. Então, assim, é preciso observar a experiência internacional de forma crítica. É preciso também observar a experiência brasileira de forma crítica. Um exemplo para falar de política educacional é o que o Estado do Ceará tem feito com a educação básica e a educação no ensino médio nos últimos anos, por exemplo. Por que não olhar para essas experiências e, de novo, não é simplesmente reproduzir, porque reproduzir certamente vai levar ao fracasso, mas é pensar outras trajetórias. E, de novo, qual que é a resposta? Se eu tivesse a resposta, eu não estava aqui, eu era o gênio, eu não estava aqui colocando. Eu tenho as perguntas e tenho a disposição para sentar na mesa e discutir o tema, e pensar o que não fazer, ou como fazer, ou repensar. Mas eu acho que assim, essa mudança de paradigma que nós vivemos cria essa possibilidade. Essa saber se nós, enquanto sociedade, vamos conseguir ou vamos estar dispostos a aproveitá-la ou não. Ou vamos ser atropelados por um trem que vem numa velocidade enorme. Então, assim, eu termino a minha fala fazendo muito mais uma provocação para a discussão do que trazendo respostas propriamente ditas. Tentei fazer uma fala mais curta para não comprometer o tempo que a coisa aqui já está estourando. Muito obrigado.